Primeira etapa do AIDA é o momento de chamar a atenção. Então, primeira etapa é apresentar uma oportunidade, certo? Ou fazer uma promessa, prometer alguma coisa para a pessoa, beleza? A oportunidade de comprar o produto, de comprar o serviço ou de ter a solução, o benefício que aquele produto traz para a pessoa, certo? Quais os gatilhos mentais que eu poderia usar aqui nessa primeira etapa? Os gatilhos que eu usaria para chamar a atenção da pessoa e que eu uso, né, atualmente. Eu vou mostrar para vocês e aí eu vou fazer uma explicação do gatilho, o que é, e aí depois dar uns exemplos mais reais. Mas os gatilhos que eu poderia usar aqui, por exemplo, é o gatilho mental da história. Pedro, o que é o gatilho mental da história? Desde pequeno nós somos acostumados a ouvir histórias. E o meu filho está até num momento agora que ele está pedindo para eu contar a história. Eu não vi a hora de chegar esse momento que ele pedir para eu contar uma história para ele poder dormir. Histórias fazem parte da nossa vida, né? A gente paga para ficar dentro de uma sala assistindo uma história por 2, 3 horas, né? Exemplo, cinemas. Quando você vai a um cinema, você está pagando para ficar dentro de uma sala ouvindo uma história, né? E até os estudos, lá no e-book você vai ver isso mais aprofundado, algumas pesquisas que as pessoas fizeram estudando o cérebro humano em relação à história, perceberam que todas as partes do cérebro, quando uma pessoa estava contando uma história, se ativava 8 partes do cérebro. E na pessoa que estava ouvindo a história também se ativava as 8 partes do cérebro. E aí eles chegaram à conclusão na neurociência que gerava uma conexão entre quem estava contando a história e quem estava ouvindo. Então o gatilho mental da história, quando você para contar uma história para alguém, a pessoa tende a prestar atenção nessa história, tende a se interessar por essa história e, mais do que isso, tende a se conectar com aquela história, né? A gente, uma vez, saiu uma notícia das pessoas que encontravam os atores da Rede Globo na porta da Rede Globo e chegava a brigar com o ator por determinada ação que o personagem teve na novela, por exemplo. De tão conectado que aquilo tá com a pessoa, dela achar que o ator é o personagem, querer cobrar o ator por uma ação do personagem, né? Depois você pode pesquisar, isso é uma história bem legal. Então, beleza, esse é o gatilho mental da história. Começar algo chamando, para você chamar a atenção de alguém, começar com uma história é uma excelente maneira. Eu até tô rodando um anúncio meu, onde eu começo o anúncio, já no começo assim de seco, dizendo assim: um dia tentaram me fazer desistir do marketing e tal, mas não deu certo. Eu vou te contar essa história. Há mais de 8 anos atrás, eu estava numa sala de reunião e aí eu começo a contar essa história. Para a pessoa, se esse comecinho, se esse título da história chamou a atenção dela, né? Eu comecei uma história, ela vai parar para assistir. Porque ela fala, pô, deixa eu ver essa história aí. E você pode começar as suas ofertas contando histórias, sejam as suas histórias, sejam as histórias dos seus clientes, né? Eu até fiz um anúncio uma vez aqui na Uniplena, que o título era assim: ele foi fazer o estágio numa escola e se tornou professor. Veja essa história. Aí as pessoas começaram a abrir, eu acho que era um e-mail marketing que eu mandei, que era a história de um aluno nosso, que ele foi na escola fazer um estágio supervisionado e virou professor da escola. E aí eu contei aquela história. Então a história é uma maneira que é uma excelente forma de você chamar a atenção da pessoa. Você ativa o gatilho mental da história e aquilo faz a pessoa prestar mais atenção em você, te chama a atenção ouvir uma história, beleza? Até na série que está no Netflix agora, A Vida e a História de Madame C.J. Walker, ela tem já no começo da série dela vendendo o produto, né, que é produto de cabelo, e ela começa contando a história dela. Ela começa: eu era uma mulher que sofria muito com a minha aparência, não gostava do meu cabelo, e ela começa a contar a história dela e a galera vai chegando, se conecta com a história dela e depois compra. Então o gatilho mental da história, ele é muito poderoso, dá para você começar as suas ofertas com os títulos dessas histórias, né? Como eu até coloquei aqui. Beleza, qual mais gatilhos mentais você pode usar aqui no começo da oferta?
o gatilho mental da especificidade. O que é especificidade? Nada mais é do que você dar detalhes específicos sobre algumas coisas, e esses detalhes específicos, quando eu falo assim, diversos alunos já se formou com a Uniplena em todo o Brasil. Aí você fala, pô, diversos, tá, legal. Agora você falar, mais de 5.342 alunos já se formou com a Uniplena no Brasil só este ano, por exemplo, ainda sendo mais específico. Quanto mais específico você é, quanto mais detalhe você dá sobre alguma coisa, mais a pessoa entende aquilo como verdade. Porque pensa comigo, uma pessoa que está inventando uma história, ou inventando alguma coisa, ela não consegue dar muitos detalhes, porque é uma história inventada. Agora, uma pessoa que está contando algo que é verdade, ela consegue ser específica, ela consegue dizer hora, consegue dizer dia, né? Consegue dizer como foi, tudo certinho. Por quê? Porque os detalhes específicos provam que uma história é verdade, tá? Então, a especificidade, você pode começar ela tanto conectada à história, como você pode começar assim, faça como mais de 342 pessoas fizeram nos últimos 30 dias. Aí, pô, 342 pessoas é um detalhe específico, beleza? Então, em todas as suas oportunidades, em todas as suas promessas, seja específico. Então, tem gente que coloca assim, economize muito dinheiro todo mês. Não, seja específico. Conheça esse serviço e economize mais de R$450 por mês. Então você está sendo específico de quanto mais ou menos que a pessoa poderia economizar, beleza? Então especificidade chama a atenção das pessoas porque já mostra de cara que é algo verídico, beleza? E prova social. O que são prova social? A prova social, esse gatilho mental da prova social, nada mais é do que quando você percebe que um número grande de pessoas está indo numa determinada direção, automaticamente você assume que aquela é a direção correta. Um exemplo disso, se você chegar hoje numa cidade, eu gosto desse exemplo, né, que você não conhece e você precisa tomar uma decisão de almoçar. E aí você passa por 2 restaurantes, um está vazio e o outro está cheio. Na sua cabeça, qual restaurante é melhor? Você vai assumir que o restaurante que está cheio é o restaurante melhor, porque se todo mundo está indo ali é porque alguma coisa de bom tem, né? Claro, não, Pedro, mas eu tô com pressa. Claro que aí você vai no restaurante que está vazio porque você está com pressa, mas vai ficar uma pulga atrás da orelha falando, poxa, aquele restaurante do lado está cheio, tem fila de espera, tem gente com pager, nossa, deve ser muito bom aquilo, né? Porque a fila de espera, o pager, né, as mesas para fora do restaurante, tudo isso é para ativar o gatilho mental da prova social. É o momento que você vê que algo está cheio, né, que algo está volumoso, e aí você assume que isso é bom, certo? Como você pode usar a prova social? Demonstrando números, né? Então até eu dei um exemplo aqui, mais de 5.000 alunos já se formou com a gente em todo o Brasil. O que é isso? É um número. Às vezes você olha isso num título nosso e pensa assim, nossa, mas eles estão querendo ser arrogante, mostrar os números, né? Estão querendo mostrar que eles podem e tudo mais. Não é. Nada mais é do que ativar o gatilho mental da prova social. Eu estou mostrando que, ó, olha o tanto de gente que já se formou com a gente, né? Eu mesmo na página do meu produto, o nosso produto ele era... As aulas elas eram presenciais, né? Antes do isolamento social. E as salas, né, elas costumavam encher, né? 30, 40 alunos. Então a gente tirou fotos dos alunos junto, né? Todos eles assim, como se fosse um time de futebol, né? E colocou essas fotos no site, coloca essas fotos nas redes sociais. Para quê? Para mostrar que, ó, a sala tá cheia, né? Tem sucesso, né? Tem bastante gente optando pela gente. Então, como que você pode iniciar com prova social? Dando números, né? Venha fazer o seu cabelo no salão que existe há mais de 36 anos e já atendeu mais de 4.300 mulheres só no bairro, por exemplo. Você não está querendo ser arrogante com os seus números. Isso é o gatilho mental da prova social, beleza? Então, prova social chama atenção. É o que eu falei, poxa, você está passando em frente a um restaurante, vê ele cheio, pessoas do lado de fora brigando por um pager, dizendo, não acredito que eu fiquei de fora e tudo mais. O que você assume? Que aquele restaurante é bom e que alguma coisa tem ali de interessante, né? Então, chama a tua atenção. Beleza, gente? Então, primeira parte,
Para chamar a atenção da pessoa, eu indico esses 3 gatilhos mentais no começo. Uma história, todo mundo gosta de uma boa história, as pessoas param para prestar atenção. A especificidade, quando você é específico, seja nessa história, ou seja na tua promessa, seja na tua oportunidade, ser específico, dar detalhes específicos. E prova social, que nada mais é do que você mostrar os seus números, tá? Mostrar volume. Beleza, gente? Que bom que você assistiu esse vídeo, espero que esse conteúdo tenha sido muito relevante para você e para o seu negócio. E olha só, esse vídeo que você acabou de assistir, ele foi extraído de uma aula completa que eu faço toda segunda-feira às 16h30 aqui no meu canal no YouTube. Nessas aulas eu falo sobre estratégias de marketing digital para pequenas empresas. A aula é ao vivo e você pode receber o acesso delas gratuitamente. Como que você faz? Aqui na descrição você vai encontrar um link, onde nesse link você vai ter a possibilidade de indicar para mim qual o e-mail que eu devo enviar o acesso dessas aulas. E aí eu vou mandar para você todas as aulas que eu for fazer com antecedência e também alguns conteúdos adicionais que você recebe exclusivamente por e-mail. Então, se você quer continuar aprofundando o seu estudo sobre marketing digital, acesse o link aqui abaixo, faça o seu cadastro gratuitamente. E, é claro, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui para mim, se inscreve aqui no meu canal e pode ter certeza que, se ficou alguma dúvida sobre o conteúdo que você assistiu, é só você deixar nos comentários que eu faço questão de responder um a um. E é isso aí, eu vejo você em breve.